Minhas amigas, meus amigos, aqui em Goiânia, Goiás, parece que pega fogo. A temperatura faz-se altíssima aqui, é de assustar. É só bebendo muita água e assim mesmo temperatura ambiente, não é bom beber água gelada. Alimentemos-nos então com água. E com isso também já aproveitemos e demos like aqui. Demos os nossos likes aqui para incentivar, aprovar, apoiar, animar este canal. Inscrever-se também é muito importante que vocês o façam aqui em nosso canal. Dar a forcinha de vocês na ativação do sininho para as notificações. Assim, serão lembrados dos vídeos que postamos aqui. Comentar também é muito importante. Desculpem eu insistir nisso, mas o comentário pede um raciocínio, uma organização de ideias, um posicionamento, não somente no momento em que escreve, mas na própria vida, perante o mundo e tal. Comentar, digitar, é muito educativo para nós. Comentem, principalmente esse vídeo aqui pedirá de vocês muitos comentários. Depois ajudar a compartilhar o nosso link aqui, os nossos vídeos, para que enriqueçamos juntas, este nosso debate no Brasil. A coisa está feia, precisamos nos apressar. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal. Vocês viram aquela encenação, né? Todo mundo literalmente viu aquela encenação lá em torno de Donald Trump no seu comício e o pretenso tiro recebido com um balaço na orelha direita, que não sangrou muito, não sujou nem o rosto dele, não pingou na camisa, não pingou nas golas e punhos da polícia que se aglomerou ali, sufocando o Trump. É um balaço, é um tiro, num lugarzinho aqui que qualquer pinicada sangra uma barbaridade, mas que no Trump não sangrou. Agora eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas, isso que é mais importante. A primeira coisa foi o grito de Trump, não me lembro se ele acho que foi com o braço direito erguido, em que ele disse: Deus abençoe os Estados Unidos. Tá bom. Agora, a postura de Joe Biden também é interessante. Depois do noticiário lá, avisado para ele que Trump tinha sido baleado e tal, veio a notícia que ele não se manifestou imediatamente porque se encontrava na igreja, assim disseram. E o mais interessante ainda é quando Biden, depois de uma ou duas reuniões, deu aquela entrevista dele, né, aquelas entrevistas maravilhosas, entre aspas, só que não. Ele mandou dizer a Donald Trump que rezava por ele. Que ligaria mais tarde, mas rezava por ele. Eu fico aqui, Biden rezando por Trump. Então farei aqui um ping-pong entre essas duas situações para tentarmos entender o que está por detrás. A primeira, a bênção de Trump, Donald Trump, que Deus abençoe os Estados Unidos. Ele fala de que Estados Unidos? O nome já diz, o nome daquele país já diz, são Estados Unidos, são muitos estados que se uniram, mas não é isso o mais importante. De qual setor econômico, político, ideológico fala Trump? A qual setor ele quer que o Deus dele abençoe?
E quem é o Deus de Trump? A que Deus ele segue? Sabe-se que ele aprendeu até com alguns pastores ditos evangélicos até a ler a Bíblia. E pastores deram depoimento de que ele iniciava como uma criancinha que se alfabetizava e com muita alegria começava o discipulado. Então qual é o Deus de Trump? Já volto para o Trump. Vamos ao Biden. Como é que é a oração de Biden? Será que era uma oração escrita? Em que igreja ele estava? Uma igreja católica romana? Uma igreja episcopal, que nos Estados Unidos é muito próxima do governo e dá apoio para as barbáries praticadas pelo governo nos Estados Unidos, sobre os outros povos? Ou é uma igreja evangélica? Bom, dependendo de que igreja é, a gente entende de que modo Biden rezou. Ele rezou lendo uma oração escrita. Uma oração talvez centenária. Talvez a Ave Maria. Talvez o Pai Nosso. Talvez até confundindo o credo apostólico com oração, visto que credo apostólico não é a oração, é testemunho de fé. O que será? Ou é uma oração espontânea? Se ele frequenta alguma igreja evangélica, não sei. Essas que gritam, que falam alto, todo mundo fala na mesma hora. Ou daquelas que uma pessoa é destacada para orar, geralmente sempre a mesma, uma, duas ou três, né, que se repetem, que pertencem a uma casta, uma elite ali na comunidade, ali na igreja. Será que ele fez uma oração espontânea, extemporânea, livre? Será que ele participava da missa? Em que missa? E agora o mais interessante. Quando ele diz que ia rezar por Trump, eu sinceramente convido vocês a pensarem comigo. Eu já me diverti muito imaginando. Será que ele leu uma oração? Se ele leu, ele não rezou sozinho. Muitas milhares de pessoas já leram antes, já rezaram antes. Se ele fez uma oração balbuciando palavras, ele fez isso de joelhos? Ele fez isso em pé? Ele fez isso de mãos postas? De olhos fechados? Cabeça curva? Reverente? Mas a pergunta mais importante vem agora. Vocês acreditam que o Biden rezou, orou por Trump? Alguém acredita nisso? Bom, suponhamos que ele fale a verdade, e essa gente fala pouquíssima coisa que é verdade. A que Deus ele orou, ele rezou por Trump? A que santo ele pediu para que intercedesse por Trump? A um estadunidense? A um católico daqueles, como daqui a pouco mencionarei, dono de empresa, investidores, entre aspas, na verdade, aqueles que despejam dinheiro para dar golpes de Estado por aí, matar lideranças? Que santo que é? Volta a Trump. Eu já tenho uma resposta para o Deus de Trump. Pelo jeito como ele se comporta, pelas poses dele, pelo fato dele se levantar e depois sair a dizer para todo mundo que ele tinha sobrevivido a um milagre. Já se sabe que o Deus dele é um Deus milagreiro. Já se sabe que o Deus dele é o Deus
estadunidense. É um Deus poderoso. E a poderosidade desse Deus tem a ver com as armas, com os armamentos, com as bombas, com as ogivas nucleares. É um Deus da guerra. É um Deus imperialista. É um Deus de um país central, embora se desmonte em crises profundas. E o que ocorreu com Trump não se situa fora dessas crises. Assim como a crise com relação ao papel e imagem de Biden como velho, como gagá, não está fora disso. Isso não sou eu que digo, são os preconceitos que se pronunciam assim dessa forma contra um senhor idoso que exercita a presidência da República. Este é um Deus que se opõe aos imigrantes que foram gerados pelo próprio imperialismo econômico e político dos Estados Unidos, ao devastar as nações dos originários que fogem da fome, da miséria, da morte, do abandono, para os Estados Unidos devastador. Como se fosse assim, digamos, uma vingança. Desmontaram tudo que foi nosso, as nossas terras, as nossas plantações, as nossas riquezas, as nossas matérias-primas, as riquezas do nosso subsolo. Então nós vamos para lá. Vão lá gastar o que roubaram de nós. E o Deus de Trump não gosta de imigrante. No caso lá, de lá para cá, imigrante que entra nos Estados Unidos. Tanto que ele mandou erguer um muro e ergueu até enquanto pôde para impedir, sob armamento pesado, cacetete, maldade, os imigrantes que chamam de invasores dos Estados Unidos adentrem o país do império, o país do massacre, o país do mal. Este é o Deus do Trump. E aqui nos Estados Unidos ele pede para serem abençoados. Os Estados Unidos, o poderoso bloco econômico que sustenta a guerra, que investe nas guerras, no massacre na Ucrânia, um massacre na Palestina, um massacre em todo o mundo. Os países africanos, 17 países, nesse momento, incendeiam sob as guerras alimentadas pelos Estados Unidos, pelo Deus de Trump, que é o Deus sanguinário da guerra. Este Deus que ele quer que abençoe os oligopólios, os grandes grupos dominantes do sistema financeiro, da indústria farmacêutica, da indústria de armamento, da indústria petrolífera. Este é o Deus de Trump, que ele quer preservar, que ele quer adorar, diante do qual ele quer se ajoelhar, ele quer dedicar o governo dos Estados Unidos a este Deus, quer honrar este Deus. O Deus da degola dos povos. Este é o Deus diante do qual se curva Donald Trump. Foi a este Deus que ele levantou a mão, que Deus abençoe os Estados Unidos. E notem bem, os Estados Unidos, não o mundo. Contra o mundo. Apesar da miséria, das tragédias que acontecem no mundo, graças aos Estados Unidos. Este é o Deus de Trump, não nos iludamos. Ele não pensou naquele Deus simples, a sarça ardente que pediu a Moisés, vai lá e tira meu povo que geme sob a opressão dos faraós. Não foi esse Deus. Não foi aquele Deus que colocou Jesus dentro de uma manjedoura e fez com que todo mundo se aproximasse para reverenciar, afinal, aquele mistério de um Deus tão grandioso que é capaz de se tornar um bebê. Não foi esse Deus. Foi o Deus dos poderosos, o Deus das balas, das bombas. É bom que sempre se repita isso para tomarmos consciência.
E a oração de Biden? É a oração ao mesmo Deus. Não nos iludamos. A essência entre Biden e Trump é a mesma. Eles defendem as mesmas coisas. As políticas externas dos dois partidos, republicanos e democratas, é a mesma. De saque dos povos, de boicote aos povos e às economias das nações que querem se emancipar, querem se desenvolver, querem distribuir riquezas, eles põem as patas em cima para impedir o desenvolvimento. É o mesmo Deus. Tanto é que Biden, quando deu aquela famosa entrevista para aquele apresentador de televisão, aquele jornalista apresentador de televisão, perguntado sobre se ele desistiria sob pressão para que retirasse sua candidatura como presidente da República para a reeleição, e ele disse que só o faria se Deus Todo-Poderoso descesse à terra e pedisse para ele, talvez até se ajoelhasse para ele, suplicando a Biden que desistisse. E decidiu logo: como Deus não fará isso, eu sou candidato, não desisto. Esse é o Deus que é decidido por Biden. E por trás de Biden, todos os interesses econômicos. Agora, ele não fala para os cotovelos. Isso eu venho estudando há tempo, e antes de gravar esse programa, dei uma repassada nas informações. Vejam, em 1962, um padre irlandês chamado Patrick Peyton foi chamado, que era famoso, se tornou famoso pelas marchas e rezas do Rosário, marchas do Rosário pelo mundo, que era um movimento conservador, reacionário, a partir de uma experiência pessoal dele, que se sentiu curado. Os reacionários, conservadores, os maus, eles sempre partem de experiências pessoais, não têm experiência, visão universal, coletiva, é a partir deles, do que eles sentem, do que eles acham, do que eles experimentam, como foi o caso do Patrick Peyton, que foi chamado pela CIA, Agência Central de Informação dos Estados Unidos. Esta agência é responsável pela derrubada de governos, pela derrubada de João Goulart aqui no Brasil, pela derrubada da presidenta Dilma aqui no Brasil, pela morte do presidente João Goulart enquanto estava no exílio, e por umas 100 ou milhares de outras autoridades e lideranças nacionais e populares. Essa CIA sangra o mundo em nome dos interesses dos Estados Unidos. Então, a CIA, juntamente com um empresário poderoso que tinha interesses no Brasil e na América Latina, o milionário, que também era devoto do catolicismo e desta marcha do Rosário, o seu Peter Grace, que nasceu em 1913 e morreu em 1995, há poucos anos, portanto, esse senhor financiou e foi chamado para receber a notícia de que ele receberia um financiamento de milhões de dólares para derrubar João Goulart no Brasil, em 1964. E em 1962 ele foi enviado para o Brasil com muitos milhões de dólares despejados por esse senhor e por outros empresários para começar o movimento da Marcha da Família pela Liberdade, a família que marcha com Deus permanece unida. Começar pelo Recife, pelo Rio de Janeiro, passar para São Paulo, levantar o país contra as reformas de base assimiladas pelo governo de João Goulart. Portanto, você já percebe?
o que pensam sobre Deus. Deus é isso para eles. E os sacerdotes que exercem a vontade deste Deus imperialista, que move com milhões e milhões e milhões de dólares da destruição dos povos, este Deus é o Deus a quem gritou Trump. Que Deus abençoe os Estados Unidos. A quem reza Joe Biden por Trump. É o mesmo Deus que enviou o padre reacionário conservador Patrick Peyton para iludir as famílias, iludir milhões de brasileiros e brasileiras com mentiras contra o governo João Goulart, da mesma forma como fez na Venezuela, reunindo num só comício 600 mil pessoas, da mesma forma como começou no Chile a fazer o mesmo movimento reacionário de golpe de Estado. Esse é o Deus. Ou como diz o meu irmão, frei como eu, bispo como eu, primaz da Igreja Católica, da Igreja Anglicana do Brasil, Dom Eduardo, sobre um livro denominado Os Anjos, os Demônios que Vieram do Norte. Este Deus a quem da bênção de Trump e a quem reza Biden é o Deus dos demônios, dos satãs do Norte. É de lá que vem muitas igrejas com muito dinheiro. É de lá que vieram as missões que estabeleceram as igrejas evangélicas tradicionais aqui no Brasil. Com construções planejadas pelos engenheiros estadunidenses, com amparo de casas pastorais já organizadas com lareiras, com tudo no sul do país para aquecer os missionários, mas para servir aos interesses dos Estados Unidos. Este é o Deus de Trump. Este é o Deus de Biden. O Deus da espoliação. O Deus opressor. O Deus feito à imagem e semelhança de Biden, que diz: só se o Todo-Poderoso descer aqui. Como ele não descerá? Deus que vive sumiço aos interesses dos maiorais, dos poderosos. Então, precisamos levantar isso sobre o evento que houve, que não está bem explicado ainda. Parece haver muita farsa, como houve em torno da facada no Brasil, e que levou Trump a essa sensação de milagre. Ele diz que passou por um milagre. O milagre de Trump é o milagre do Deus de Trump. E o Deus de Trump e de Biden é o Deus dos poderosos, anti-pobres, anti-trabalhadores e trabalhadoras, anti-distribuição de riquezas, anti-justiça econômica, social e do judiciário mesmo. O nosso Deus tem que ser outro. É um Deus que enfrente esse, que confronte esse, que rompa o país com isso. Um Deus que caminhe conosco, que levante a nossa energia, que inspire a nossa consciência, que nos ajude com todos os recursos em favor do povo, e não o Deus da expoliação, o Deus do despojamento, o Deus da miséria. Denunciar isso é uma obrigação, mas é um dever profético. E propor o enfrentamento disso com o povo todo mobilizado, não atrás de marchinhas e rezas, mas de lutas em torno e a partir de um projeto, é revolucionário. Creiam-me nisso. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta,
que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.